Bom dia, malta jovem. Bom dia, povo de Deus. Mais uma vez estamos cá juntos com vocês, do jeito que nós combinamos sobre os nossos ensinamentos sobre a oração. Essa aqui é a terceira parte que estamos a continuar sobre a oração. Sem mais tardar, oremos. Pai da glória, obrigado por esse momento que tu nos concedeu. Com confiança em ti, deixa o Espírito Santo operar em nós, que essa palavra possa tomar lugar nos nossos corações, que essa palavra possa nos mudar, que essa palavra possa nos ensinar como que nós devemos bem orar diante de você e alcançamos a resposta positiva nas nossas orações. E deixamos esse tempo entre suas mãos, impedimos toda a força do inimigo para não agir nem operar na nossa vida, é no momento que cada um de nós terá tempo para ver esse vídeo. Deus da glória, que o Espírito de Deus seja dominante em todas as coisas. No princípio e no fim desta pregação, que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja louvado. Assim oremos. Obrigado, Senhor Jesus de Nazaré. Tá bom, nós estivemos a falar, na segunda parte, falamos sobre as diferentes partes das orações. Falamos sobre a adoração, o louvor. Falamos na adoração e dizer a Deus quem que Ele é. E no louvor é demonstrar maravilhas, proezas de Deus na nossa vida. O que Deus já fez no mundo e está fazendo na tua vida. E hoje vamos tirar mais três coisas. Aquela vez tiramos adoração, louvor e agradecimento. Hoje vamos tirar agora a confissão, intercessão e o pedido. São três coisas que vamos trabalhar hoje. Sem mais tardar, vamos começar. Confissão. Confessar-nos os nossos pecados diante de Deus tem etapas para confessar o nosso pecado diante de Deus. Nos dizer, tu deves falar tudo a Deus. Se apresentar dentro dele, falar tudo a Deus. Começando a citar cada um, o nome de cada pecado que você cometeu. Tu deve citar o nome. Se você cobiçou, deve falar que eu cobicei. Se você matou, deve falar que eu matei. Chama os seus pecados pelos seus nomes. Segunda coisa, seja confessando. Você está a confessar. Deus, eu roubei. Vim a ti para você me perdoar porque eu roubei. Roubaste o quê? Pão, dinheiro, alguém. Tu deve falar o nome. Por que tu deve falar o nome? Tu deve falar o nome para tirar isso dentro de você. Porque se você apresenta dentro de Deus e falando que Senhor me perdoa por meus pecados, tem vários pecados que você cometeu. Então, só falar Deus me perdoa por meus pecados, tem outros pecados que estão dentro de você, vai começar a te pôr em dúvida. Vai começar a dizer, quando o diabo chegará na sua frente, vai começar a dizer, você também quer entrar nas orações? Você que acabou de fazer fornicação ali, com a mulher ali, você que acabou de fazer isso como cristão, você que acabou de roubar, acabou de fazer isso, acabou de matar alguém. Se eu se apresentar diante de Deus e só falar, Deus me perdoou, fico com as dúvidas. Será que Deus me perdoou nos meus pecados ou não? E cada momento que eu vou ter para orar a Deus, nos nossos pensamentos, há um pensamento que volta sempre dentro de você, como você de falar. Você que acabou de fazer isso, quer entrar na oração, você está pensando que Deus vai te ouvir. A culpabilidade. Tu vais levar essa carga dentro de você.
É por isso na confissão, tu deves confessar isso, citando o nome desse pecado. Pai, eu fiz aborto. Vim diante de você para você me perdoar pelo esse aborto que eu fiz. Assim que você cita o nome do pecado que você cometeu, diretamente a culpabilidade que você tinha está saindo dentro de você. E estás a ganhar confiança em Deus, que Deus me perdoou. Não estou te mandar aí fazer os pecados, mas estou te ensinar como que você pode pedir a Deus o perdão dos seus pecados. Porque temos outros pecados que te pega toda a vida. Seja no chegar na igreja, orar, mas esse pecado nunca sai em você. Multidões das orações, mas você não tem confiança em si mesmo, porque era tão grande o pecado que você cometeu. Essa maneira nos ajuda a sair nessa e a nada voltar mais nesses pecados. Porque de cada vez que eu prego, eu disse que um cristão não peca mais. Um cristão não peca mais. Por quê? Se você ainda hoje, tu tá saindo de sua casa para sair fora de que estou indo cometendo pecado, você ainda não é filho de Deus. O pecado por um cristão fica como uma tropeça. Não pensava nisso, mas acalhei nisso. Isso é outra coisa. Não, nesses pecados que eu estou te ensinando para você chegar diante de Deus para pedir perdão. Há outro pecado que você estava ainda pecadores, pagão no mundo antigo. Você ainda pagão. São esses pecados que, seja você está dentro da igreja, mas esses pecados sempre te seguem. São esses pecados que estou te falar agora, que tu deves pedir a Deus, confessar isso citando o seu nome, o nome desse pecado, para que essa culpabilidade possa sair em você. Parte 2, está escrito pedindo perdão a Deus. Tu não podes pedir perdão nas suas. Nesse pecado maior tão grande que traga a culpabilidade a você, isso não se leva a ir pedir na pessoa, não. Esse aqui diretamente vai a Deus. Temos certos pecados que deu chapada a alguém, ofendi alguém, ou peguei uma coisa de alguém sem a sua permissão. Isso claramente, diretamente pode dizer, me perdoa, não pensava fazer isso, eu fiz isso, me perdoa. Isso é diretamente. Mas uma coisa, exemplo, estou te dando que você acabou de matar o filho dele. Chegará na sua frente para lhe falar isso, cuidado. Vai te criar confusão na tua vida, vai te criar problemas na tua vida. Primeiramente, tu deves orar a Deus e pedir perdão a Deus. Segunda coisa, se a culpabilidade é tão grande, vai orar a Deus para Deus te dirigir num servo de Deus confiado. Um servo de Deus que Deus confiou para você. Um servo de Deus que sabe guardar o segredo. Porque não pode ir confessar teus problemas em todo mundo, não. Porque tem servo que não sabe guardar o segredo. Esse servo que não sabe guardar o segredo, você vai lá lhe dizer tuas coisas, ele vai levar na outras pessoas. Daí que a fama vai em todo mundo e você vai perder. É a dignidade, é a fé, é a força de orar. Tu vais perder tudo isso e nunca mais vai vir na igreja. Mas nos servos que temos, Senhor, que tem a crença de Deus, esse servo, quando você vai lá confessar esse pecado, ele vai te ensinar, ele vai orar para você, ele vai te dirigir como que você pode pedir perdão nesse pecado. E vocês dois com ele vão orar Deus. No caminho do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai vos dizer agora se vão procurar essa família para confessar diante deles ou se não.
isso depende de Deus para preservar a vida da pessoa e dessa família. Esse é só um exemplo que eu estou dando. Porque não são todos servos que pregam boa nova hoje que você pode ir falar os seus problemas neles. Não. Não aconselho, não. Aconselho que se você quer falar dessas coisas tão grande, tão complicado, tão duro, então você deve procurar a Deus primeiro, orando a Deus, que Deus possa te dirigir num filho dele confiado, para você ir confessar essas coisas. Esse aqui é caso especial. Além disso, você deve pedir somente perdão a Deus. Terceiro ponto, nos dizendo, tomar a decisão diante de Deus de abandonar esse pecado perdoado. Quer dizer, o pecado que Deus já te perdoou, tu deves tomar a decisão de nunca mais voltar a fazer. Nunca mais a voltar a fazer. Deus não é um pai que você vai lá cometendo os pecados e voltar a pedir perdão. Cometer o pecado e voltar a pedir perdão. Cometer o pecado e voltar a... Não. Ele é lenta, mas ele tem raiva também. Ele é bondoso, mas ele tem raiva também. Seja que ele é lenta, mas tem raiva. E a sura de Deus é mais do que o diabo Satanás. Lá, aí você deve se cuidar. O pecado cometido, basta de você pedir perdão a Deus. Nunca mais volta a fazer o mesmo pecado. Abandona esse pecado. No quarto ponto, dizendo, pedir a força de Deus para não ir retornar ou recair nesse pecado. Quando você não está conseguindo, sempre que você pede perdão nessa coisa, isso é um pecado querido que nós dizemos. Esse é meu pecado querido, que nunca consegue deixar. Quando você peça perdão a Deus, hoje, amanhã tu vais cair na mesma coisa. Hoje, amanhã tu vai cair na mesma coisa. Se você está a sentir isso acontecer na tua vida, tu deves mudar a sua maneira de ver as coisas. Agora, não é mais só problema, o problema é pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda do Espírito Santo para te ajudar, para não mais recair neste pecado. Abre a Bíblia, livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Oh Senhor Deus da glória. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Está escrito o seguinte, lemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O problema é confessar. Isso que estamos a falar, confessar. Tu deves primeiramente a confessar os teus pecados. Quando você confessar os teus pecados, a segunda coisa que virá será agora Deus, a fidelidade de Deus e a justiça de Deus virá dentro de você. Em cima desse pecado que você confessou a Deus. E depois disso, a terceira coisa será a purificação. Quem não confessa os seus pecados não é purificado. Quem não confessa os seus pecados não tem a justiça de Deus.
É por isso que você está na igreja, mas a tua vida nunca muda. Há pessoas que acabaram de chegar hoje na igreja, estão a ir além, estão a progredir em coisas que eles estão fazendo. Mas tu não. Tua vida é a mesma coisa. 15 anos, 10 anos, 13 anos, 1 ano na igreja, tu não muda. A única pessoa que nunca muda é o Rabi, Jesus Cristo de Nazaré. Seja até Deus diante dos problemas, ele muda. Em si mesmo, Deus nunca muda. Mediante dos problemas, ele muda. Por que você não muda? Porque você não confessa os seus pecados. Você tem pecado de anos e anos que você cometeu. Esse pecado você guarda até hoje. Sempre está diante de Deus. Você está vendo que a tua vida não está andando bem, irmão. Muda a sua atitude. Vem a Deus. Confessa os teus pecados. Se você está vendo a culpabilidade é tão grande, procura o servo de Deus qualificado que Deus te enviou. Vai lá, conversa com ele. Conversa com ele. Se deixa na mão dele. Que ele possa te guiar para você sair nessa. E que a sua vida seja aberta. Esse pecado colocou uma barreira tão grande na tua vida. É isso que está bloqueando a sua vida. Não são os bruxos, não são os teus tios, não são suas avós, tias, não. São o seu pecado. A Bíblia está dizendo, é o pecado que coloca a barreira entre nós e Deus. O pecado que está a travar a sua bênção. O céu não está aberto para você. O céu está fechado para você. Porque o teu pecado é lá. Porque o teu pecado está na sua frente. Tu não consegue bem orar, seja que você hoje tenha vontade de orar, entrar na profundeza das orações, mas os teus pecados impedem você ir além. É uma barreira que está a impedir você. Confessa esse pecado. Chama ele pelo seu nome. Confessa isso diante de Deus. Se a culpabilidade é tão grande, ora a Deus, qual é o servo que ele vai te enviar para você ir confessar. Não vai em todos os servos, não. Porque não são todos os servos de Deus que são qualificados e que têm o poder de Deus para saber guardar um segredo. Porque aquilo é segredo da confissão. João 1, versículo 9 nos diz, se confessamos nossos pecados diante dele, ele é fiel para nos perdoar. A fidelidade de Deus é para nos perdoar. Mas, primeiramente, é confessar. Quer ver a justiça de Deus? Confessa os seus pecados. Depois de confessar, a justiça de Deus chegará. Quando ele chegará, vai te purificar. E a sua vida será limpa. E não vai ter mais peso na consciência. Vai começar a orar bem. Vai começar agora a orar bem e com a convicção que as suas orações agora estão a chegar ao Pai. Parte 5 nos diz agradecer a Deus pelo perdão. Quando você na sua consciência, uma coisa que você fez no passado está sempre dentro da tua cabeça, dentro da tua consciência, fica a saber que esse pecado ainda não é perdoado na tua vida. Ainda. Mas quando você vai pedir perdão a Deus, citando o nome desse pecado diante dele, basta de sentir que está leve dentro de você. A culpabilidade que estava no teu coração saiu. Daí você vai dizer que não, Deus me perdoou. E a partir de lá que você agora deve pedir obrigado a Deus pelo esse perdão do pecado que você me perdoou. Tem que agradecer a Deus. Quando a culpabilidade sai, vai a Deus, agradece, porque Ele te perdoou. E nunca mais volta
volta a fazer esse pecado. Nunca mais volta a cometer os pecados da tua vida. Porque um adorador, um verdadeiro adorador, não peca mais. Segundo ponto, primeiro ponto era a confissão, aí que acabamos de dizer. Temos cinco partes que nós acabamos de dizer. Tu deves chamar o pecado pelo seu nome, confessar diante a Deus. Tu deves pedir perdão só a Deus. Tu deves tomar a decisão de não voltar mais a cometer esse pecado. E na quarta posição, tu deves pedir a força a Deus. Quando você não está conseguindo deixar esse pecado, pede a força a Deus para Deus possa te dar a força. O Espírito Santo está lá para nós por causa dessas coisas. E na quinta posição que nós dissemos que deve dizer obrigado a Deus quando todos os pecados estão perdoados e que tu se sente leve. Segundo ponto é intercessão. Na intercessão, quando nós falamos sobre o louvor e a adoração, nós dizemos a adoração é dizer a Deus o que Ele é. O louvor é demonstrar maravilhas, proezas de Deus que Ele fez e que está acontecendo e que continua a fazer na nossa vida. Agora chegamos na intercessão. A intercessão, isso não é para você. A intercessão é por os outros. Isso é uma oração que nós demos a Deus por os problemas que não nos pertencem a nós mesmos diretamente, mas que pertencem aos outros. Consideramos personalmente cheio do amor de Deus. Nós oramos por muitas coisas. Na intercessão nós oramos no ministério de Deus, na vida das pessoas, nós oramos nas igrejas, por as igrejas, nós oramos por os países, nós oramos para a salvação das almas. Nós oramos para os países que estão com problema, as pessoas que estão doentes nos hospitais, as pessoas que têm problema de vida, que não tem solução, as pessoas que estão procurando Deus, que nunca teve a solução na vida deles. Nós agora estamos a fazer essa obra. Interceder intercessão quer dizer, estou intercedendo pelo favor do outro, não é pelo meu favor do outro. O teu problema também está aí. O objetivo da nossa oração é entrarmos dentro das orações para nós alcançarmos uma coisa positiva diante de Deus, que é a resposta. Mas se nós, nas nossas orações, nós às vezes não conseguimos alcançar a resposta que é positiva para nós, é porque às vezes somos egoístas. A sua oração está centrada só para você, sua família e seus filhos. Tu só ora para você. Se você é homem, só para sua mulher, seus filhos. Mulher só para o seu marido e seus filhos. Tu não tem na sua mente que existe outras pessoas que estão sofrendo. Existem outros cristãos que estão numa situação tão difícil que não conseguem mais atingir outras coisas na vida deles. Aí está o problema. E Deus, no céu, Ele está te olhando também que essa pessoa é egoísta. Não sabe distribuir essa graça que Ele tem. Ele guarda isso somente para Ele. Agora, você tem uma oração que pede a Deus até hoje, nunca teve a resposta. Não é só somente o diabo, não é só somente o mundo das trevas, não é só somente a sua família, mas há outras coisas que Deus Ele mesmo trava. Porque você é egoísta. Se Deus te dá essa coisa, você vai falar, ore a Deus, Deus me respondeu. Ei, já tenho isso. Então não vai ter mais a vontade de orar para o seu irmão. Cristo está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo para nós. Antes de você
ser cristão. Você era pagão. Havia pessoa que orava para você. No momento que você não conhecia Deus, havia pessoa que orava por você. É a mesma coisa. É como nós dissemos que chiquila, hoje você comeu, amanhã outro vai comer. Quer dizer, você deve orar também para os outros. Enfim, que eles possam alcançar a mesma coisa, essa bênção que você alcançou. A sua oração não pode ser somente centralizada para você e a sua família, não. Ora também para os outros, ora também para as pessoas que estão em outros países. Agora temos Covid. Tu chega a orar para as pessoas que estão doentes dessa doença de Covid. Tu chega a orar para as pessoas que estão nos hospitais, estão em coma. As pessoas que faltam de trabalho. Nós aqui na Europa, as pessoas que faltam também dos documentos. As pessoas que estão com problema de conceber. As pessoas que estão com problema de trabalho. Ele tem toda a documentação, mas não tem trabalho. Há pessoas que sofrem de doenças. Na intercessão, são essas pessoas que você deve dirigir as suas orações. Agora, no momento que você está dirigindo as suas orações nessas pessoas, isso quer dizer, você esqueceu a si mesmo. Não está se dando mais conta da sua vida. Você se esqueceu. Está se interceder somente para essas pessoas. Está orando para eles. E no céu, Deus agora está olhando. Oh, veja o que meu filho está fazendo. Em vez de orar para ele mesmo, ele deixou seus problemas e está orando para os problemas dos outros. Devemos se lembrar da história do Mardoqueu. Na Bíblia está dizendo assim: o Mardoqueu tinha fazendo bem para o rei. Mas o bem que Mardoqueu fez, ninguém dava conta disso. Mas no dia que Mardoqueu ficou com o problema da morte, estavam lhe procurando para lhe matar ele com a família dele, o que aconteceu? O rei ficou lendo as escrituras da lembrança, livro da lembrança. Começando lendo esse livro, ele acabou de encontrar o bem que Mardoqueu tinha fazer no passado. Ele volta a dizer, mas essa pessoa que fez o bem pelo rei, o que nós demos para ele de retorno? Disseram, não deram nada. Daí que ele enviou as pessoas, vão lá procurar essa pessoa. Daí que estou dizendo, essa coisa que salvou a vida do Mardoqueu é o seu povo. Estava pronto para lhes matar. Mas essa lembrança do bem que ele fez não é para ele, é para os outros. Que retornou a bênção na vida dele e na família e no povo dele. Não somente a família, mas o povo dele. Às vezes você ora, não alcança o que você está precisando. Por quê? Porque você é egoísta. Egoísta. Não partilha. Só centraliza as coisas para você. Aí que trava também a sua bênção. Liberta a sua bênção agora. Começa a interceder para os outros. Começa tomando também o problema dos outros, colocando no seu coração e orando. Até conseguir a resposta positiva na vida dessas pessoas. Não está a fazer trabalho em vão. Deus vai te recompensar. Não seja hoje, não seja amanhã. Ele é fiel. Ele não é homem por mentir. Não filho do homem tem para se arrepender. Deus vai te dar o que você necessita. Agora, terceira parte é o pedido. No pedido, agora é você. O pedido agora é para você. Intercessão não é para você, é para os outros. O pedido agora é para você. Quando você
Estás a suplicar a Deus. Está a implorar a Deus. O que acontece? Estamos a dizer que as tuas palavras têm feito nas suas orações como filho de Deus diante a Deus. A sua palavra tem efeito nas suas orações porque você é filho de Deus. Quando você está pedindo. A sua palavra tem efeito. Ora, se a Bíblia está nos dizendo o seguinte, não são nós que estamos vivendo, mas é Cristo em mim. Cristo que está vivendo em mim. Isso que é a diferença. Cristo vivendo em você. Cristo é a palavra de Deus. A oração é chegar a Deus e lhe dizer o que Ele disse. Estou a levar o que Deus falou nessa conversa. Estou a falar o que Ele disse. Ele disse, está atrás da sua palavra para cumpri-la. Atrás da sua palavra para cumpri-la. Então, quero dizer, se eu quero bem orar, minhas palavras devem ser palavra dele mesmo. Onde encontrar é a Bíblia. A Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo em mim. Minhas palavras estão dando efeito nas minhas orações porque eu sou filho de Deus. Quer dizer, o Cristo em mim, fazendo sair Cristo em mim, nas minhas orações, isso que é a resposta das minhas perguntas, isso que é o sucesso da minha vida, porque na minha boca sou Jesus que está a sair. Isso quer dizer, tudo que você vai fazer deve ser agora centralizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para alcançar a bênção de Deus na tua vida. Todos que você vai pedir a Deus, Ele vai cumprir. Lemos Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses, onde está? Filipenses capítulo 4, verso 6, está escrito o seguinte: não esteja inquietos por coisas alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graça. Está vendo? Não fica com as inquietudes. Não fica com inquietos por causa alguma. Se você tem Cristo dentro da sua vida, não fique inquietos. Porque antes de você pedir essa coisa, Deus sabe que você vai pedir, mas essa palavra que é Ele mesmo, Jesus Cristo dentro de você, abrindo isso, é proezas, é milagre, é tudo que você está a precisar, vai alcançar isso. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas. Quer dizer que tudo que você tem, não fica com os inquietos, mas leva isso na oração. Apresenta Jesus diante do seu Pai na oração. Ora a Deus na oração. E Deus vai te dar o que você quer. João capítulo 6, verso 24. João 6, 24. Diz o seguinte: até agora nada pediste em meu nome. Pede e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Nunca vi Deus assim. Não tem. E nunca haverá. Ele disse, até agora nada pediste em meu nome. Todo o tempo que eu ando a orar mesmo, ainda não pedi nada.
Todo o tempo que você ora, até agora ainda não pediste nada. Quer dizer, ainda tem muitas coisas. Muitas coisas que estão nos esperando ainda. Até agora, ainda não pedimos nada. Ele disse o seguinte, depois de pede. Quando Deus fala pede, não tem essa aqui, você não pode ser. Não. Pede. Pede tudo que você quer. Mas tem somente uma pequena diferença. Pede tudo na vontade de Deus. Daqui a nada vamos falar sobre a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Ele disse, pede e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. O que Deus gosta na nossa vida não é para nós ficar com sofrimento, nem chorar todos os dias. Mas Deus quer que nós possamos ficar com alegria todos os dias das nossas vidas. Ele disse, pede para que a vossa alegria se cumpra. Pede para que o vosso gozo se cumpra. Deve pedir, não se alcança, não se alcança, não se alcança. Pede até que a sua alegria seja total. Eu disse, pedir, o pedido é para nós. Intercessão é para os outros. Confissão é para nós. Intercessão é para os outros. Pedido é para nós. Ele disse, você pode pedir tudo o que você quer. Somente uma coisa, o que você está pedindo a Deus deve ser na vontade dEle. 1 João capítulo 5, verso 14 a 15. 1 João, acho que vamos acabar por ali. 1 João capítulo 5, verso 14 a 15, dizendo assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, quer dizer que você vai pedir tem que ser na vontade de Deus. Pedindo alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Pede para que Deus possa te dar o que você está precisando. Ele diz, até agora você ainda não pediu nada. Mas onde fica a grande coisa é aqui. Tu deves pedir na vontade de Deus. Aí que está o problema. Há outras coisas, outros pedidos que você fez a Deus, não era na vontade dele. E por isso até agora também você não alcança o que você pediu. Como saber pedir na vontade de Deus? Aí está o problema maior. Para saber o que está na vontade de Deus na sua vida, primeiramente vou te dizer as coisas tão simples. Se você está precisando, como que eu vou saber se esse que estou a pedir é na vontade de Deus ou não? Deus fala numa maneira ou outra em nossa vida. Deus já tem na vida do Salomão, eles deu a sabedoria. Salomão estava descendo, seja lá embaixo para ver as formigas, como que eles estão trabalhar para obter a sabedoria. Deus te fala nos sonhos. Todos os sonhos positivos da tua vida é o plano de Deus para você. Porque há outros que vão se cumprir agora, há outros que vão se cumprir no futuro. Isso que é o plano de Deus na sua vida. Deus já está te demonstrando o plano dele dentro da tua vida. Nas profecias, tem profetas que já profetizaram para vocês. Nas palavras de conhecimento, tem pessoas que já te falaram palavras de conhecimentos. Nas palavras de Deus que estava somente direcionada para você. Nos elogios das suas e do que as suas falam sempre de você.
Quando você está lá, eu estou falando, você tem a graça disso, disso, disso. Você sabe bem fazer isso, isso e isso. Você sabe. São essas coisas que são plano de Deus na sua vida. E uma coisa desse tu não pode colocar de lado. As suas orações não podem ser fora dessas coisas, não. Isso que é a vontade de Deus na sua vida, todo sonho positivo que Deus te mostra, coloca isso nas orações. Entra na profundidade disso, na profundeza dessas coisas, começa a orar. Começa a orar sobre essas coisas e tu vai ver a resposta positiva nessas coisas, porque não está a orar fora do pensamento de Deus, estás a orar dentro do pensamento de Deus, que essa palavra muda a sua vida, que esse ensinamento muda a sua maneira de ver as coisas, que esse ensinamento, todo mundo no quatro cantos do mundo que vão abrir e ver essas coisas que se explodem. Tu deve pedir as coisas na vontade de Deus. Se Deus te falou que você vai ser médico, pergunta a ele. Que tipo de médico? Médico espiritual ou médico físico? Se médico é físico, então vou procurar fazer formações e ser ensinado na medical. Daí é o plano de Deus para mim. Você na igreja tem a capacidade de interceder para os outros, de reunir as pessoas. Mas tu procuras ser um doador, como se diz, doador, foi para dar os dons na igreja. Isso Deus não está te chamando para isso. E por isso você pede ter muito dinheiro e nunca teve. Porque o seu trabalho não está aí. Você tem a graça pastoral de pregar na igreja. Quando você prega é excepcional. Mas outro tem a graça de cura e milagres. Quando ele só ora, só abrir a boca, já milagre é feito. Você quer deixar a tua maneira de pregar para começar a pedir o que o outro está fazendo. E por isso até agora nunca fez milagre na tua vida. Milagre para você é na palavra, que a sua palavra edifica, corrige, faz encaminhar as pessoas, consola os corações das pessoas. Fica na palavra. Isso que é o plano de Deus para você. Começa a orar por isso. Deus vai colocar mais palavras e palavras dentro de você. Porque aquele que cura as pessoas, ele não é mais do que você que prega a palavra de Deus. Esse aqui que prega também não é mais do que aquele que cura também. Nós todos fizemos somente um só corpo, que é o corpo do Cristo. E cada um a sua graça. Ora a Deus pela graça que Ele te deu. Isso que é orar na vontade de Deus. Ora a Deus pelo que Ele mostrou para você nos teus sonhos. Isso que é a vontade de Deus. Se orar a Deus fora dos que Deus já falou para você, nunca terás resposta. Daí que as tuas orações nunca vêm com resposta. Quero hoje, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, que essa mensagem troque a sua vida. Que essa mensagem mude a sua vida. Transforme a tua vida. Te leva no conhecimento de conhecer bem a palavra. De se identificar agora nas promessas de Deus. Essa primeira parte da formação sobre a oração acabou hoje. E amanhã... hoje, amanhã, dia 20, às 23h59, vamos entrar em jejum e oração de 3 dias para colocar na prática o que nós aprendemos durante esses 3 dias. Que meu Deus os abençoe. Nos vemos hoje, como hoje é dia 20,
às 23h59, para a abertura das nossas orações de jejum e oração. Que meu Deus vos abençoe. Fica na paz.